Olá, meus queridos, bom dia, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Eu sou a professora Abigail Viana e hoje vamos trabalhar o componente curricular de Geografia para os quintos anos. Eu sei, você já criou aquele hábito legal de ter o teu caderno aí do teu ladinho, a tua caneta, sim, para fazer as tuas anotações, tanto o que você achar de interessante, quanto às tuas dúvidas, sabendo que você pode tirar essas dúvidas que vão surgir durante a aula, ou com o seu professor de sala de aula, ou lá no canal do Educa Recife. Você vai lá no chat, coloca a tua pergunta, que eu vou ter o maior prazer de responder. Quero mandar aqui um forte abraço para Nancy, a aluna da Escola Nova Descoberta, que em todas as aulas está interagindo, respondendo os desafios. Muito obrigado, Nancy. É muito bom saber que você está aí. Também os alunos da Escola Municipal Adalto Pontes também estão sempre interagindo com a gente. E um abraço especial para o senhor Divaldo. Ele não é aluno da rede, ele já está na boa idade, mas mandou um recadinho para a gente dizendo que assiste às nossas aulas e que está lembrando, está revisando o que ele aprendeu lá nos tempos de escola. Muito obrigada, seu Divaldo. As palavras que o Senhor mandou nos motivam a continuar dando o nosso melhor. Continue nos assistindo, tá certo? O tema da nossa aula de hoje é mapeando regiões brasileiras. Você vai observar que esse tema, nós vamos trabalhar ele várias aulas seguidas. Será uma continuidade, tá certo? Hoje é a primeira aula desse tema. Aí você vai continuar assistindo as aulas de geografia e nós vamos dando continuidade, tá certo? Coloca aí a data no teu caderno para saber, para lembrar quando foi que a gente estudou e vamos começar. Como sempre, com aquela palavra motivacional que faz a gente pensar um pouquinho. Vamos lá? Leia comigo. Não tenha medo. Cada falha é um novo aprendizado. É uma forma de você fazer melhor da próxima vez. Se você tentou fazer algo e não deu muito certo, não desista. Continue tentando. Cada vez você vai melhorar até chegar e conseguir tudo o que você deseja. Vamos começar nossa aula. Nós iniciamos com o nosso título, não é? Mapeando regiões brasileiras, e o mapa aí do Brasil parecendo estar um pouco desencaixado. Você está percebendo aí? Essas divisões aí são os estados, não é? O nosso país ele é composto por 26 estados e vamos trabalhar um pouquinho isso hoje e nas demais aulas do mesmo tema. O território brasileiro, você sabe que ele é muito extenso, ele é grande, não é isso? E o que isso aí vai propiciar a diversidade natural e cultural do país. Existem países na Europa que são do tamanho de apenas um estado brasileiro, é um país todo. E aqui nós temos um país de tamanho continental. É muito grande. Então, essa tamanha extensão, ela vai proporcionar uma cultura muito diversificada, uma paisagem diversificada, clima, tá certo? Então, você está numa região do país, quando você vai para outra, parece que está em outro lugar do mundo, mas está dentro do Brasil. Então, vamos ver hoje o que acarreta, né, essa extensão, as diferenças que causa. Veja só, isso aqui você já sabe. Nós estudamos bastante aqui já sobre as regiões brasileiras. Então, o país é atualmente dividido em 5 regiões. Aí você pode perguntar, ô professora, não foi sempre assim? O Brasil nem sempre teve 5 regiões? Vamos aprender na aula de hoje que não. Você vai ver alguns mapas mais antigos, como era a divisão política do Brasil. Mas, atualmente, o nosso país é dividido em 5 regiões. Se eu te perguntar, você lembra do nome dessas 5 regiões? Se você está lembrado, corre lá no chat quando a aula estiver disponível e escreve lá o nome das 5 regiões do nosso país. Se você quer participar agora, você vai falando aí, eu vou falando aqui, tá certo? Vamos lá? A região norte, nordeste, que é onde nós estamos agora, a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul. São as 5 regiões do nosso país. Cada uma delas é formada por unidades federativas, que são os estados. Por exemplo, nós estamos na região nordeste, temos Pernambuco, Paraíba, Bahia, são as unidades federativas. Vai uma dica. Quando você vai preencher um formulário, uma ficha, aí tem o nome cidade, aí você escreve Recife. Do lado tem o F, a letra U maiúscula,
e a letra F maiúscula. Aí você não sabe o que é, simplesmente quer dizer unidade federativa, que é o estado que você nasceu, que você mora, depende do que você está preenchendo. No nosso caso aqui, Pernambuco. Sabia disso? Ótimo. Se não sabia, ó, já aprendeu mais uma coisa. Então, cada uma das regiões é formada por unidades federativas, que apresentam semelhanças em relação aos aspectos naturais, econômicos e culturais. Então, por isso que essas regiões elas foram agrupadas. Os estados que foram agrupados por regiões, eles foram agrupados por terem semelhanças na economia, na natureza, que são os aspectos naturais, na cultura. Então, foram feitos grupinhos daqueles que eram mais semelhantes. É mais ou menos isso, tá certo? Aqui, esse mapa você já conhece. Nós trabalhamos várias vezes aqui a região que está lá em cima do nosso país, que é a região norte. Estudamos várias vezes aqui, né? Os estados, a cultura, os costumes. Aprendemos um pouquinho da comunidade ribeirinha que tem lá na região norte. Lembra disso? Se você perdeu essa aula, não tem problema. Vai lá no canal da Educa Recife, que todas as aulas estão disponibilizadas. Então, aqui está no mapa do Brasil, essa onde está em verde aí é a região norte. Essa imagem que você está vendo aí é da cidade de Manaus, que é capital do Amazonas, tá certo? Esse aí é o teatro lá na cidade de Manaus. Belíssima imagem, né? Veja, a gente pensa às vezes que região norte é apenas floresta, rio, mas veja que grande cidade, que bela cidade nós temos lá na capital do Amazonas, que é a cidade de Manaus. Agora, você está observando no mapa que região? Você consegue identificar essa região aí? Também já trabalhamos ela aqui várias vezes. É onde você está agora nos assistindo. Muito bem, Pernambuco está aí. Que região é essa? Região Nordeste, onde está o nosso estado, a nossa capital, onde está o estado da Bahia, que é o maior produtor de cacau do país. Tudo isso temos aprendido nas aulas de geografia. Você sabe que cidade é essa aí? É a nossa cidade, a nossa capital, Recife. Agora, essa região não trabalhamos ainda, mas teremos uma aula só sobre ela. É a região Centro-Oeste. O nome já diz tudo, né? Ela está bem no centro do nosso país. Tem apenas esses 3 estados e no estado de Goiás está a cidade de Brasília, que é a nossa capital federal. Está aí essas imagens da cidade de Brasília. Foi uma cidade totalmente projetada, né, onde trabalha o presidente da República, os senadores, deputados federais, tá certo? É a nossa capital federal, fica na região Centro-Oeste. Agora temos também uma nova região que ainda não tínhamos trabalhado, mas que também teremos uma aula específica sobre ela. É uma região muito importante, todas são, não é verdade? Mas essa tem um pouco de diferença, que é a região Sudeste, porque é onde está a cidade de São Paulo. É uma cidade que mexe com a economia de todo o país, não é? Então aqui nós temos apenas 4 estados, que são São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. É a região Sudeste. Veja que já está descendo. A partir do momento que começa a descer, a gente viu a região norte lá em cima, não foi? Nordeste, centro-oeste no meio. Veja que sudeste já começa a ir descendo ao fundo do mapa. O clima já muda. Se você perdeu a aula, você depois vai voltar lá na aula que nós falamos que no meio do Brasil passa uma linha imaginária, não é, que é a linha do Equador. E quanto mais distante, mais vai ficando frio. É o caso da região Sudeste e da região Sul. Mas isso não é o tema de hoje, foi de aulas passadas e depois sim nós podemos retomar. Você conhece essa paisagem? É comum você ver em novelas, em filmes brasileiros. Essa paisagem aí é de que cidade? Você sabe me dizer? Eu vou te dar a dica que está na região Sudeste. E aí, você conhece essa bela vista? É a cidade do Rio de Janeiro. Aí vocês, ô professora, Rio de Janeiro não é estado? Sim, o nome do estado é Rio de Janeiro, mas o nome da sua capital também é
Rio de Janeiro. E por último, nós temos a região sul, é a região mais abaixo do mapa, tem apenas 3 estados e nessa região, como ela está mais afastada daquela linha imaginária, que é a linha do Equador, chega em algumas cidades, em alguns municípios, chega até a ter neve nos dias frios. Bem diferente aqui do Nordeste, né? Que mesmo no inverno é aquele calorzinho que a gente já está acostumado. Essa paisagem está na região sul, são as Cataratas do Iguaçu. Belíssima imagem que atrai milhares de turistas todos os anos ao nosso país para conhecê-la. Muito bonita, não é? Agora sim, nós vamos falar um pouquinho dessa divisão regional. Por que aconteceu? Como era há algum tempo atrás? Será que era igual a 20, 30 anos atrás? A divisão do Brasil era a mesma? Vamos agora dar uma viajadinha no tempo, voltar um pouquinho para a gente saber. Veja só, para diferenciar espaços em um território e determinar limites entre eles, é necessário realizar estudos a fim de identificar aspectos ambientais, sociais e econômicos. Lembra que eu falei para vocês lá no início que as regiões, os estados foram agrupados por terem semelhanças, por terem aspectos parecidos, não por serem iguais, mas por serem parecidos. Então estão aqui, ó, os 3 aspectos: ambientais, sociais e econômicos. É com o objetivo de identificar os aspectos que os caracterizam que um território é dividido em partes menores, chamadas regiões. Então, o Brasil inteiro é a grande região e ele vai sendo ali dividido em regiões menores, que vão ser justamente a que a gente tem hoje: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. E agora você já aprendeu que esse agrupamento de estados foi feito buscando ver essas características semelhantes, tá certo? Não foi aleatório, não foi, eu acho que tem que ser aqui, esse tem que ser ali. Não, houveram estudos, não é nada assim de como, porque alguém quis, não. Houveram pesquisas, estudos para que fosse feito da melhor forma possível. Agora sim, nós vamos ver as transformações na regionalização oficial do Brasil. Veja só, a grande extensão territorial do Brasil torna sua divisão em regiões muito importantes para governar o país. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Imagina agora que você está na sua sala de aula. Sua turma não faltou ninguém hoje, tem 25 alunos. E o professor ele vai ter que dar atenção a todos. Todo mundo está com dúvida. Então, para ele atender a todos de uma vez só, vai ficar um pouco difícil. E o que é que ele faz? Façam grupos de 5 pessoas. Então, quando ele faz aqueles grupinhos, ele vai naquele grupo menor e vai tirando aquelas dúvidas. Tira do grupo A, depois tira do grupo B. Então, no que ele dividiu por grupos, ele conseguiu ali dar uma aula melhor, tirar aquela dúvida. Um aluno já vai ajudando o outro no grupo. Então, não tem tarefas assim, né? Não tem atividades assim, que funcionam melhor quando são feitas em grupo. Então, a regionalização do país é isso. O país foi dividido em grupos e ali de acordo com a necessidade de cada um, com as semelhanças de cada um. Então, para quem vai governar, vai ficar menos difícil por se tratar de um país tão grande, né, com tantas diferenças, com tantas necessidades particulares. Então, para isso que foi feita a regionalização, tá certo? Para facilitar um pouco o governo do país. Como a população e o território se modificam ao longo do tempo, as divisões regionais não poderiam permanecer iguais, ou seja, lá no início, como a gente vai ver daqui a pouco, era feita de uma forma. Só que as pessoas mudam, o território muda, o tempo passa, tudo muda, não é verdade? Então, a regionalização do país não poderia ser diferente, teve que acompanhar essas mudanças. As regionalizações feitas pelo IBGE passaram por várias alterações, visando apresentar melhor a realidade regional do país. Você aí em casa está lembrado o que significa a sigla IBGE? Se está ali em letra maiúscula, é porque é uma sigla.
Essa sigla, ela significa o seguinte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE, ele tem a função de fazer pesquisas, de mostrar dados para que possa ajudar o desenvolvimento do nosso país, tá certo? Ele que vai detectar onde está tendo mais desemprego, onde a fome está atacando mais forte, onde existe, quais são as regiões que o analfabetismo ainda é muito alto, que as crianças estão trabalhando, que isso não pode, é crime. Então, são através das pesquisas do IBGE que esses dados são apurados e passados a quem de direito para resolver cada situação. Os mapas a seguir, agora vai ser bem interessante, que você vai perceber algumas diferenças nos mapas, tá certo? Os mapas a seguir, eles representam as diferentes regionalizações do Brasil, propostas pelo IBGE ao longo do tempo. Então, vamos começar. Ao comparar esses mapas, é possível observar, você vai observar junto comigo aqui na aula, observar mudanças na divisão política do país. Observe esse mapa aí na sua tela, ele vai ficar bem grandão aí na tela para você observar com mais calma. Esse mapa, ele foi feito em 1940. Veja, ele está bem grande na sua tela. Você está vendo que não tem, por exemplo, a região sudeste. Você está observando aí? A região centro-oeste só se chama de centro. Onde está o estado da Bahia? É uma região chamada este. Está vendo? A Bahia não fazia nem parte do Nordeste aí em 1940. Alguns estados não existem na região norte, o nome, né, não tinha sido dividido ainda. O Acre está aí com o nome Território do Acre. Então, isso aí você pode pesquisar, tá, gente? Coloca lá na internet, Mapa Político do Brasil 1940, que você vai ter esse mapa aí bastante interessante. A região sudeste, como eu disse, não existe, então ela está dividida entre a região centro e a região sul. Isso foi em 1940. Olha aqui, ó. Nos anos 1940, por exemplo, como eu disse, não existia a região centro-oeste. Aí vieram outras regionalizações. Nas regionalizações de 1950 e 1960, por sua vez, alguns estados eles mudaram de região. Por exemplo, o Rio de Janeiro, que era da região sul, na década de 40, passou para a região leste. Da mesma forma, Maranhão e Piauí, que faziam parte da região norte nos anos 40 ou em 1940, passaram a pertencer à região nordeste. Veja aqui esse outro mapa, aí já aparece aí ó, a região centro-oeste com o nome centro-oeste mesmo, não é só centro, mas só que aí não tem ainda a região sudeste, tá vendo aí? Só tem a região leste, aí são norte, nordeste, centro-oeste, leste e sul. No mapa anterior, a região chamada leste era só o estado da Bahia. Aí já está abrangendo os estados da região sudeste também. Veja que mudaram, né? Foi mudando com o tempo. Esse mapa aqui agora já é de 1960. Também você está observando que não é tipo assim, 1941, depois 42, não. São décadas, não é 40, os anos 50, os anos 60, porque as pesquisas levam tempo para serem feitas, para serem ali estudadas. E lembrando que nessa época a tecnologia não era como hoje, né? Que a informação é processada em tempo real, tudo era mais difícil. Então aqui, ó, em 1960, a gente já vê ali alguns estados aparecendo na região norte, só que com outros nomes. Por exemplo, ali, ó, Amapá está sendo chamado de Território do Amapá, tem Território do Rio Branco, não é que esse estado não existe mais, está com outro nome. Temos aqui, ó, no centro-oeste, só temos o Mato Grosso inteiro. Não tem Mato Grosso do Sul como existe hoje, só tem 2 estados, que é Goiás e Mato Grosso. Tá certo? A Bahia ainda está pertencendo aí, aqui na faixazinha amarela, não é na região sudeste, ainda chamaram de região leste, perdão. É porque como hoje é sudeste a gente se confunde, né? Então a Bahia e Sergipe ainda não estavam pertencendo ao
a região Nordeste. Aí agora, ó, depois de 1970, veja, outra década, né? 10 anos depois, houveram mudanças na divisão política e administrativa do país, como o desmembramento de parte do Mato Grosso para formar o Mato Grosso do Sul. Lembra, no mapa anterior, que o Mato Grosso ele estava completo? A partir daqui, o Mato Grosso ele é dividido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Aí você pode dizer, professora, para que isso? Deixar tudo Mato Grosso. Mas você sabe que cada estado tem seu governador, não é? E ele tem seus problemas para serem enfrentados. Então, quanto maior o estado, maior o número de problemas e mais difícil de resolver. É como que você chegasse na sua escola e tivesse uma turma com 40 estudantes. Imagina que dificuldade para o professor conseguir dar atenção a esses 40 estudantes. Então, vem o diretor e divide a turma em duas. 20 para um professor, 20 para outro professor. Não vai ficar mais fácil deles ali trabalharem, tirarem as dúvidas, aprenderem? Foi o que foi feito com o estado do Mato Grosso. E com esse objetivo mesmo, dividir os problemas para duas pessoas, seriam dois governadores diferentes, né? Então vai ficar mais fácil de trabalhar ali naqueles pontos que precisam ser trabalhados. A Constituição de 1988, observa, outra década, já estamos nos anos 80, promoveu outras alterações na divisão política e administrativa e consolidou a de hoje, a atual divisão regional oficial do Brasil, com base na regionalização de 1970. Está aqui, ó, o mapa, ainda com alguns estados com um nome um pouquinho diferente. A atual divisão do Brasil, com 5 regiões que vocês já aprenderam aqui nas nossas aulas, que são Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, foi criada na década de 1970 e só sofreu algumas alterações pontuais, não mudou tudo. Foram só alguns pontos, como, por exemplo, a criação do estado do Tocantins, cuja faixa territorial pertencia ao estado de Goiás. Fica situado lá no Centro-Oeste, vamos estudar essa região ainda nesse mês. Então, a região Centro-Oeste ganhou o estado de Tocantins, é o estado mais jovem, se é assim que podemos dizer, do nosso país, tá certo? E onde houve aquela divisão que eu falei para vocês, do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Esse mapa aqui está atualizado, tá certo? 2010, aí nós temos as 5 regiões, né? Cada uma com seus estados correspondentes, a região Norte com seus 7 estados, a região Nordeste com os 9 estados, é a região que mais tem estados no país. Centro-Oeste tem 3 estados, mais o Distrito Federal, que é Brasília. A região Sudeste com 4 estados. E, por fim, a região Sul, que tem 3 estados. Então, revendo o que nós aprendemos hoje. O Brasil foi dividido em regiões por quê? Para poder atender melhor as necessidades e como foram feitas essas separações a partir dos aspectos semelhantes, economia, os aspectos ambientais e culturais. Se alguém perguntar, a divisão de regiões brasileiras foi sempre como é hoje? Não. Ela, com o passar do tempo, sofreu mudanças, alterações, adequações para o quê? Para possibilitar uma melhor administração. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que vocês tenham aprendido, mas nós não terminamos. Essa aula vai continuar por vários dias, abordando sempre esse tema aí, para que a gente possa se aprofundar cada vez mais, tá certo? Foi muito bom estar com vocês, um forte abraço e até a próxima.